sou a psicóloga Vânia Parada, especialista em ansiedade. Vou deixar abaixo minhas redes e meus contatos. Faço atendimento presencial e online na clínica MHR Psicólogos. Antes de começar a falar sobre o tema de ansiedade, quero compartilhar com vocês por que me especializei em ansiedade. Na verdade, antes de me formar em psicologia, eu apresentei sintomas de TEG, devido à exaustão do final do curso de psicologia. Mas a ansiedade sempre esteve presente na minha vida e vocês vão entender o porquê nesse vídeo. E acabei me aprofundando no estudo da ansiedade para o meu tratamento. Tive a ajuda de psiquiatra e psicólogos especializados em transtorno de ansiedade. E por isso, posso dizer por experiência própria, é possível conviver com a ansiedade. Porém, o caminho é longo e não é fácil. E é fundamental bons profissionais para ajudar nessa jornada. Então, vamos falar sobre ansiedade? Para falar desse tema, precisamos entender a nossa história, o nosso DNA, a nossa evolução. A ansiedade é comum a todos nós. Não existe ser humano que não tenha essa emoção. E emoção nada mais é do que uma reação automática do corpo. Ou seja, não temos controle das nossas emoções. Pensem numa situação triste. Mesmo que a gente diga que não vai chorar, que não vai se emocionar, os olhos enchem de água, sem a nossa permissão. Não conseguimos controlar. E assim é a ansiedade. Ela faz parte do nosso pacote de emoções. E é acionada muitas vezes sem a gente ter a menor noção do motivo. Então vamos entender o porquê da ansiedade parecer que surge do nada. A nossa programação de corpo e mente vem desde quando o homem surgiu na Terra. Então, nessa época, era lutar ou fugir. Não haviam recursos. Era cuidar do corpo para sobreviver. Então, os homens viviam em grupos e, dependendo da situação, ele lutava para conseguir alimento ou fugia para preservar a vida. Ao longo dos anos, o mundo foi evoluindo e as pessoas se preocupando em sobreviver, dando única e exclusivamente atenção ao corpo. Inclusive, nos anos 50, 60, a gordura era relacionada à saúde. As pessoas eram chamadas de fortes. As pessoas acima do peso eram consideradas fortes, porque resistiam mais às doenças. Até aí não se falava em mente, nenhum assunto relacionado à emoção. Simplesmente tínhamos sido programados para viver o maior número de anos possíveis. Essa é a nossa base. Se manter vivo, sobreviver. Só que a medicina avançou, as pessoas evoluíram, o mundo evoluiu. E viu-se a necessidade de integrar a mente ao corpo. As pessoas começaram a adoecer e não tinha relação com a parte física. Os exames eram feitos e nenhum sinal de doença no corpo. Além disso, os estímulos, como a tecnologia, a quantidade de informação, esse tempo agitado, a agitação da própria vida, olhando para trás, até os anos 80, e isso está bem recente, estamos falando de 40 anos aí atrás, não se tinha esse tanto de informação que se tem hoje. Essa velocidade de notícias, de estímulos, de telas, é celular, é computador, é tablet, é cada hora uma tecnologia nova que você tem que se atualizar, senão você fica para trás, uma cobrança atrás da outra.
Então, falando novamente nos anos 80, o ensino médio era suficiente para conseguir um bom emprego. Hoje em dia, você, além de ter pós-graduação, tem que ter mestrado, tem que ter mais de uma língua, em inglês já não é mais o suficiente, ou seja, é muita informação, é muita cobrança e pouco investimento na saúde mental. A medicina avançou bastante na longevidade do corpo, porém a parte do cuidado mental não acompanhou a parte física. E aí que entra o transtorno de ansiedade. Então falei que a ansiedade todo mundo tem. Ansiedade, assim como o medo, a tristeza, a raiva, as emoções ruins, são para equilibrar o nosso psicológico. Sim, é importante ter ansiedade. Ter medo nos protege do perigo. O corpo humano e a mente humana é uma máquina perfeita, a gente que não sabe usar. E aí que entra a nossa querida ansiedade, que nada mais é do que um medo excessivo. Falei no início do vídeo que nós fomos programados para lutar ou fugir. Falei também que o mundo evoluiu. Cuidamos mais da parte física do que da parte mental. Ninguém avisou para o nosso sistema nervoso que nossos pensamentos eram nossos inimigos. Como assim nossos pensamentos são nossos inimigos? Sim, o pensamento não é real. É tudo aquilo que você observou, ouviu durante a sua vida. Estruturou dentro de você. Então a gente tem a nossa programação, o nosso DNA e a história de vida de cada um. É aí que entra a ansiedade, aquela que surge do nada. Desde que existe a concepção de um bebê, a forma como esse bebê é gerado, já está influenciando na personalidade dessa pessoa. E em seguida, esse bebê vira uma criança, que vai absorvendo o meio em que ela vive, o que ela observa, o que ela experimenta. Além dos traumas, dos medos, a insegurança, a desproteção. E desde criança, essas emoções já vão dando sinais através do comportamento das crianças. Tem algumas que roem unhas, são preocupadas demais, têm muito medo. É tudo um combinado, porque cada pessoa é um ser individual. Cada pessoa tem o seu histórico de vida. Mas a ansiedade é comum a todos. E dependendo como ela é estruturada dentro de cada uma das pessoas, umas sofrem mais e outras menos. Mas todo mundo, em algum momento da vida, tem uma ansiedade descontrolada. Algumas pessoas vão passar por ela momentaneamente e outras vão precisar de ajuda para lidar com a ansiedade. E aí a gente fala nos gatilhos. O que são os gatilhos? São situações que pode ser uma música, um cheiro, uma comida, uma fala, que te faz lembrar, mesmo que inconscientemente, de um momento que você teve na vida de medo, de desproteção, de desamparo. Toda vez que um paciente com ansiedade faz investigação da trajetória da vida dele, percebe que em algum momento teve muito medo. E isso que desencadeia a ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que o medo. O medo de perder alguém, alguma coisa, de não saber, de não ter controle, de ter uma doença. E esse medo está ligado à desproteção, ao desamparo, à menos-valia, ao julgamento. Esse julgamento de que você se acha incapaz, tudo isso está ligado à ansiedade. Não é só aquela apreensão, aquela angústia, é uma enxurrada de pensamentos negativos
que te levam a criar situações no pensamento que na maioria das vezes nunca vai acontecer. Está só dentro da sua cabeça. O primeiro passo para tratar a ansiedade é a informação. Saber o que é a ansiedade, de onde vem a ansiedade, o porquê da ansiedade. E como a gente descobre? Investigando a nossa vida, nos entendendo. E por isso que a gente fala muito de autoconhecimento quando a gente fala de ansiedade. Porque a gente precisa saber quando é que isso começou. Quando a ansiedade começou a estar mais presente, te incomodando na vida. Então a gente começa a investigar. Eu tenho essa experiência com vários pacientes que desmaiaram na infância, que roem unha, que não conseguem esperar a sua vez, pessoas que falam demais, que atropelam a fala dos outros, que não sabem escutar. Tudo isso vai acumulando e uma hora transborda. Pensa analogicamente em um ferro ligado na tomada o tempo todo sem desligar. Uma hora o fio vai derreter. Assim é a ansiedade. A gente vai alimentando os pensamentos, não sabe os nossos limites, se expõe aos fatores que aumentam o medo e quando você vê, você perdeu o controle das suas emoções. E aí que vem as crises de ansiedade. O coração acelerado, as palpitações, aquele sentimento de angústia de que algo vai acontecer, aquela sensação que você deveria estar feliz, mas não está, de não aproveitar o momento presente, da preocupação excessiva. Tudo isso é combustível para a ansiedade fora do controle. Porque, como eu falei, a ansiedade é para nos proteger. Aquela ansiedade por um encontro, por um evento, que a gente fica sem dormir, sem comer, ok. A questão é o tempo. Quanto tempo que essa ansiedade dura? Quando o pensamento negativo interfere e entra em ação. E isso se deve a tudo vivido e também à personalidade de cada um. Essa combinação que acaba adoecendo as pessoas. Vou terminar esse vídeo falando sobre o primeiro passo, que é o autoconhecimento. A se conhecer, a conhecer a história da vida, a identificar o que ativa a sua ansiedade. Quais são os seus gatilhos que te causam medo? Qual sua estrutura mental? Qual é o seu tipo de personalidade? Que tipo de vida você leva? Observar seu comportamento. Perceber como você se movimenta, como você fala. Você é aquele tipo de pessoa que manda áudio, que parece que já está na velocidade 2? Aquela pessoa que anda na rua, que nem um trem-bala, que não enxerga nada, que xinga quem está na sua frente, que não tem paciência de esperar a sua vez. Está na hora de observar, de se perceber, de se autoconhecer. No próximo vídeo vou falar sobre alguns tipos de ansiedade, como identificar a ansiedade, algumas ações que podem ajudar no tratamento da ansiedade e também sobre a cura da ansiedade. Então, basicamente, a ansiedade é o medo excessivo, é o fugir ou lutar para sobreviver. O cérebro, muitas vezes, não entende o que é perigo. Vem um alerta, o corpo se prepara e a gente não desarma esse alerta, porque o nosso DNA, a nossa programação é para fugir ou lutar. Então, a ansiedade, ela está dentro de nós por ser uma emoção que todos nós temos, porém, nós não fomos
educados, programados para lidar com as nossas emoções. A gente só cuidou, a medicina avançou na parte física e a parte mental agora que estão dando atenção devido a tantos adoecimentos. Então, saber tudo de ansiedade não adianta só. A gente precisa também ter ações, e aí que entra as várias ações que a gente precisa fazer para o autoconhecimento, para ter um controle emocional, o que eu digo é uma musculatura emocional mais forte para saber lidar com a vida, com essas mudanças constantes, com esse bombardeio de tudo que a gente vive emocionalmente, que a gente não foi preparado para isso. No próximo vídeo, na segunda parte, vamos falar sobre todos os tópicos que eu falei ainda agora. Te vejo no próximo vídeo. Até!